Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos. Estamos começando exatamente agora a nossa Escola Bíblica Dominical. Em duas frentes, aqui no canal da igreja no YouTube, EBD Online. E também nas classes, nas salas, com os alunos e professores no prédio da nossa igreja, EBD Presencial. Estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Encontrando aqui a vontade de Deus para a nossa vida. Quero convidar você para estarmos juntos mais uma vez na manhã deste domingo com um pequeno resumo, uma síntese do estudo da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja neste período. Nós continuamos estudando sobre religiões, religiosidade, seitas, heresias. E nós convidamos você para aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos orar e, na sequência, vamos ao estudo bíblico deste domingo. Senhor, obrigado por esta manhã, por este dia. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos concede. Obrigado pela noite, quando o Senhor restaurou as nossas forças. E queremos agora, ó Deus, pedir a Tua bênção para o estudo da Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, a nossa EBD Online, todos os nossos irmãos, irmãs que estão participando através da internet. Abençoe também, ó Deus, todas as salas, todas as classes, alunos e professores na EBD Presencial. Nos abençoe hoje e sempre, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então ao nosso estudo de hoje, Religiões e Religiosidade. Esta é a revista. Nós estamos aqui, ao longo deste tempo, ao longo deste trimestre, estudando, aprofundando o nosso conhecimento sobre as religiões, as seitas, as heresias. O nosso objetivo é, principalmente, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança e esperança no Senhor, com muito respeito para com todas as pessoas, com muito respeito pelas religiões, pelas seitas, seus líderes e as pessoas que participam. Mas é muito importante que nós estejamos buscando na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, uma orientação segura para estarmos vivendo cada dia mais e mais no centro da vontade do Senhor, o nosso Deus. O tema de hoje é este: a influência da religião no comportamento humano. Ora, se nós estamos falando aqui de religiões, seitas, heresias, e se nós estamos falando de religiosidade, com certeza esta é uma conclusão muito óbvia. A religiosidade está sempre influenciando o comportamento dos seres humanos. Quando nós iniciamos esta série de estudos, falamos sobre a religiosidade. O ser humano é, por natureza, um ser espiritual. Nós fomos criados assim, nós fomos construídos por Deus desta maneira. Portanto, existe uma necessidade nata da busca pelo divino, pelo sobrenatural, pelo celestial. Esta busca espiritual é inerente a todos os seres humanos. E hoje nós vamos ver como esta religiosidade nata influencia na vida cotidiana, no comportamento das pessoas, com algumas expressões, com alguns caminhos que nós não vamos chamar nem de religião, nem de seita, nem de heresia, mas que são posições, que são comportamentos, um estilo de vida que é espiritual, mas que não tem nada a ver necessariamente com a religião. A influência da religião no comportamento humano. Coloco aqui ao lado agora, para que você esteja anotando, alguns textos da Bíblia para que sirvam de base para o nosso estudo e as afirmações que nós vamos fazer a partir de agora. Segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Depois em Atos dos Apóstolos, 19, de 8 a 20. E também em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que é o versículo bíblico estrutural do nosso estudo da Bíblia hoje. Aqui está escrito assim: por isso, retirai-vos do meio deles,
Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Novamente, a leitura bíblica, ouça com atenção, leia comigo, está aqui na tela. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Onde nós queremos chegar ao final do estudo bíblico deste domingo na Escola Bíblica Dominical. Ao estudar a lição de hoje, você terá condições de perceber as más influências que a religião pode trazer sobre o comportamento humano. Ou, melhor, nós queremos que você conheça estas manifestações espirituais, não necessariamente religião, religiosas, religiosidade, mas que você perceba, principalmente, todos os malefícios e como estas manifestações, estas expressões religiosas ou espirituais influenciam e influenciam negativamente a vida da nossa sociedade. Eu quero começar com duas ilustrações que vão reforçar essa ideia que nós estamos querendo compartilhar com você. Primeiro, um fato ocorrido no ano de 2004, mais precisamente no dia 29 de agosto. Uma manifestação religiosa. Um homem roubou a cena e ajudou a tirar a medalha de ouro de um brasileiro nas Olimpíadas, Vanderlei Cordeiro de Lima, que estava participando da Maratona de Atenas, estava em primeiro lugar e, com certeza, seria o campeão e receberia a medalha de ouro. O fundista brasileiro tinha uma grande vantagem sobre os demais competidores, quando um homem estranho, trajando roupas típicas da Irlanda, invadiu a pista da corrida, agarrou o brasileiro e impediu que ele continuasse, permitindo que outros corredores ultrapassassem. Este homem depois foi identificado pelas autoridades como Cornelius Oran. Este homem, o irlandês, ele fez o que fez e trouxe um prejuízo gigantesco com o objetivo de divulgar uma mensagem religiosa. Vejam, temos um homem com um comportamento radical, um crime foi cometido com um propósito específico de passar uma mensagem religiosa para alguém. Isso faz lembrar muitas vezes que em jogos de futebol, por exemplo, grandes partidas de futebol, decisões de campeonatos, jogos de grandes clubes em todo o mundo, principalmente seleções nacionais, alguns torcedores entram em campo, muitos deles com faixas, camisetas, trazendo também consigo mensagens religiosas ou mensagens espirituais. Outra notícia, agora 1995, dia 20 de março, o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio foi organizado e realizado de maneira estratégica. O ataque matou 12 pessoas, intoxicou gravemente 50 pessoas e causou problemas temporários na visão de quase 1.000 pessoas. Esse ataque foi promovido por membros de uma seita. Foram promovidos por membros de uma seita espiritual, de uma seita religiosa. Nós poderíamos citar aqui dezenas, talvez centenas de notícias, de fatos marcantes que estavam na imprensa, nos jornais, TV, rádio, internet do mundo inteiro, e a motivação do comportamento foi religioso ou foi espiritual. Crianças mortas e oferecidas a divindades, atentados terroristas, suicídios coletivos. Por exemplo, 11 de setembro de 2001, quando os aviões foram sequestrados e lançados contra símbolos importantes nos Estados Unidos, principalmente as Torres Gêmeas, o World Trade Center, nós tínhamos ali uma manifestação religiosa daqueles homens que sequestraram os aviões, matando milhares de pessoas. Um fato é inegável: a religião, a espiritualidade influencia de forma decisiva no comportamento humano,
seja de maneira positiva, seja de maneira negativa. E hoje nós vamos estudar algumas dessas manifestações, dessas expressões, dessas coisas estranhas que acontecem por aí, mundo afora. Tudo a partir do ponto da espiritualidade. O homem é um ser espiritual e, portanto, ele está o tempo todo buscando preencher este vazio da sua alma, encontrando respostas, encontrando satisfação, onde ele possa colocar a sua fé, onde ele possa crer, onde ele possa encontrar aquilo que está faltando. Vamos começar com o esoterismo. O dicionário define esoterismo como um ensinamento relativo ao que é oculto, ao que é reservado a poucos. Na prática, o esoterismo é caracterizado pelo estudo dos símbolos, o conhecimento, a busca da razão da existência humana e da compreensão do universo a partir de objetos materiais, de símbolos. Alguns dos símbolos muito utilizados nas práticas do esoterismo são pirâmides, cristais, óleos essenciais, imagens de anjos, gnomos, duendes e coisas semelhantes a estas. No Brasil, a prática do esoterismo é tão grande, que muitas pessoas, milhares de pessoas estão envolvidas com o esoterismo. Existem cidades inteiras no Brasil que vivem em torno da prática esotérica e muitos lugares em que a vida econômica dos seus moradores, dos seus habitantes, vive em torno do turismo esotérico. É impressionante como no Brasil nós temos uma presença gigantesca desta manifestação espiritual ou religiosa que seja, que chamamos de esoterismo. Além do uso dos objetos, muitas práticas são adotadas. Terapias vibracionais, aromagia, quiromancia, agouro, leitura das mãos, leitura dos pés, necromancia, que é a consulta dos mortos, banhos especiais e coisas semelhantes a estas. A respeito do esoterismo, temos vários textos bíblicos que chamam a nossa atenção, revelando que a vontade de Deus é totalmente contrária a estas inúmeras práticas esotéricas. Romanos 1, de 18 a 23. Coloco aqui ao lado na tela, anote aí no seu caderno e depois leia e releia com bastante atenção. Outro texto bíblico, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Também vou colocar aqui ao lado, na tela, anote no seu caderno e depois, com calma e tranquilidade, leia e releia este texto bíblico. Daniel, capítulo 2, versículos 27 e 28. Hebreus 1, versículos 3 e 4. Apenas para estarmos aqui citando alguns textos bíblicos, entre tantos e tantos textos bíblicos que falam contra as práticas, as crenças esotéricas. E então, aqui o autor da nossa revista, da nossa lição de hoje, ele escreveu o seguinte: aplicação prática. Pense um pouco nas influências esotéricas que penetram sorrateiramente as casas das pessoas. Livros, revistas, músicas, novelas, filmes, artesanato, apenas para citar alguns. Reflita a respeito do que Deus determina sobre essas práticas e decida, assim como Deus, a repudiar cada uma destas manifestações espirituais, esotéricas, religiosas. Outro tema importante, número 2, vamos falar agora sobre algo também muito presente no Brasil. Milhares e milhares de pessoas estão envolvidas com aquilo que chamamos de superstições. Você já ouviu esta expressão, com certeza. Fulano de tal é supersticioso, fulana é supersticiosa. Bom, o que é superstição? São tantos os exemplos de superstições adotados no Brasil que nós ficaríamos aqui horas relatando, mencionando e exemplificando.
Se prestar bem atenção, você verá que a maior parte dos jogadores de futebol, por exemplo, quando eles entram em campo para o início de uma partida de futebol, eles colocam o pé direito à frente. Isto é uma superstição, como se eles, assim, chamassem a sorte para que eles sejam de alguma maneira abençoados, favorecidos para vencer aquele jogo de futebol. Muitas pessoas famosas que usam determinadas roupas, que usam ou roupas de determinadas cores, ou apenas roupas mais claras ou mais escuras, são pessoas que usam essas roupas também de uma forma a revelar a sua superstição. No povo temos muitas crenças supersticiosas, trevo de 4 folhas, chaveirinhos feitos de pata de coelho. Eu já vi várias vezes tanto essa história do trevo de 4 folhas quanto a pata de coelho, por exemplo, pendurados no retrovisor dos carros. Pessoas que não se casam no mês de agosto em hipótese alguma porque acham que não vai dar sorte. Pessoas que usam o galho de arruda, principalmente colocando o galho de arruda sobre a orelha. Algumas pulseiras, colares. Tem a história do gato preto, né? Tem a história do gato preto. Tudo isso, superstição. Crer em superstições assim é desviar os olhos de Deus e colocar os olhos em outras coisas. Eu acrescento que superstição tem muito a ver com idolatria e nós devemos estar atentos para não cometermos o terrível, o abominável pecado da idolatria que tanto entristece o coração de Deus. A Bíblia Sagrada está repleta de textos afirmando que nós não devemos confiar nestas coisas, mas nós devemos confiar apenas no Senhor, o nosso Deus. Número 3, pluralismo. Pastor, o que é pluralismo? Consiste em não acreditar em verdades absolutas. Um adepto dessa doutrina, o pluralismo, acredita que a verdade é relativa. A verdade é relativa. Estamos vivendo um tempo, nós já deixamos a modernidade e a pós-modernidade para trás, já estamos vivendo pós-modernidade, onde o pluralismo está presente no mundo inteiro. E as pessoas estão olhando o seu entorno e pensando exatamente assim: não há verdades absolutas, mas a verdade é relativa. Deus sempre exigiu exclusividade e a Bíblia mostra que só existe um Deus e um único mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus, como está escrito lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vários textos bíblicos mostram que o desejo de Deus é receber louvor, adoração, devoção, honra e respeito de forma exclusiva. Em Êxodo 20, Deus diz a Israel que aquela nação não deve ter outros deuses, mas apenas seguir ao único e verdadeiro Deus. Josué, ele vai dizer isso: eu e a minha casa tomamos uma decisão, e a decisão da minha família, a minha decisão é que nós vamos servir única e exclusivamente a Deus. O apóstolo Paulo fala que servir a outros deuses é deixar de ser livre em Cristo Jesus e Deus o Pai e voltar a ser escravo, espiritualmente falando. E o Senhor Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade ou vida, não há como o homem chegar a Deus a não ser através de Jesus. Outro tema, agora número 4, vamos falar aqui um pouquinho sobre ecumenismo. Ecumenismo é um movimento que procura unir, reunir, promover um ajuntamento de todas as religiões, de todas as seitas, de todas as heresias, de tudo aquilo que é espiritual e religioso. Esta é a ideia do ecumenismo: reunir, juntar, congregar todas as pessoas de todas as manifestações religiosas, seitas, heresias, tudo reunido, tudo junto.
Ecumenismo, então, é esse movimento. Eu quero apenas compartilhar com você aqui, rapidamente, uma parte daquilo que o autor da revista destaca acerca do ecumenismo. Ele diz assim: uma coisa é você respeitar os outros, respeitar as outras religiões, respeitar as seitas, respeitar as heresias. Outra coisa é você concordar, aceitar e seguir. Nós não podemos, por exemplo, aceitar que todas as religiões levam a Deus, que todas as seitas levam a Deus, que todas as heresias levam a Deus. Nós podemos e devemos respeitar todas as pessoas de todas as religiões, mas nós precisamos ter uma convicção séria, clara, responsável, contundente acerca da nossa fé, acerca daquilo que nós cremos. Um crente pode e deve respeitar as crenças dos outros, a fé dos outros, mas não deve, em hipótese alguma, concordar. Por quê? Porque seria levantar-se contra Deus, levantar-se contra a palavra de Deus, levantar-se contra Jesus, levantar-se contra a nossa fé. Muitas religiões até fazem coisas boas. Fazem ação social, ajudam os outros, as pessoas necessitadas. No entanto, muitas dessas religiões, que são boas para a sociedade, não buscam a Deus como é necessário. A sua fé e a sua crença não estão de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que diz que o único Salvador é Jesus Cristo e o único Deus é Deus, o Pai e Criador. O apóstolo Paulo, ao perceber que existiam pessoas tentando perverter o Evangelho de Cristo, ele escreveu aos Gálatas: ainda que um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que nós lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, versículos 8 e 9. Quero concluir a síntese do estudo da nossa escola bíblica dominical hoje dizendo o seguinte: nós precisamos estar atentos e todos os dias orando, pedindo a Deus que nos conceda sabedoria e inteligência. É inquestionável a grandiosa influência da religião na vida das pessoas, a influência da espiritualidade na vida das pessoas. Pessoas crentes ou não, das mais diversas religiões ou manifestações religiosas e espirituais. 4 conselhos importantes, necessários para nós concluirmos aqui. Primeiro, esteja atento a tudo que entra em sua vida e em sua casa, em sua família, e que influencia pessoas, especialmente seus filhos menores, as crianças. Seja um estudioso da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é o alimento que nos ajuda a perseverar e também estarmos preparados para os ataques das heresias e também de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Torne-se cada dia mais um pregador da verdade única que é Jesus Cristo, o Senhor, aquele que, através do Espírito Santo, é capaz de abrir os olhos e o coração das pessoas. E por último, confie sempre no Senhor Jesus, acima de todas as coisas. Não há nada que possa nos guardar e nos proteger a não ser Cristo, o Salvador. Ele é único, ele é suficiente. Nada mais, ninguém mais. Chegamos assim ao final do nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua participação. No próximo domingo, o primeiro dia da semana, a Igreja de Jesus estará reunida a partir das 9 horas da manhã para o estudo da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Convido você, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, o nosso culto às 10 horas e 10 minutos, tanto presencial quanto transmitido aqui ao vivo no canal da igreja no YouTube e também logo mais às 7 horas da noite. Um forte abraço, o nosso desejo, a nossa oração é que Deus, o Senhor, continue abençoando a sua vida e a sua família também.